Primeiro descobrimos que os nomes dos Gorosei representam os planetas do sistema solar em One Piece. Depois descobrimos que Imo representa o vazio obscuro desse universo. E agora descobrimos que os Cavaleiros Sagrados representam as luas que orbitam esses planetas, como vimos pelo formato do rosto de Sun Figureland Garling, o líder supremo dos Cavaleiros Sagrados, antigo rei de God Valley e candidato a pai de Shanks, o Ruivo, que mostrou que qualquer um que tente deixar ou desafiar o sistema será esmagado pelo próprio sistema no capítulo 1086 de One Piece. Pô, galera, que fechamento! Teve bastante conversa nesse capítulo, mas os pontos-chave estão ali no meio dos diálogos entre eles e a gente teve, sim, ótimas revelações para a gente continuar os nossos debates, as nossas teorias, e é isso que a gente vai fazer hoje nessa análise completaça do 1086. Então, lembra de ficar até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe importante, que vai ter muita coisa bacana pra gente conversar hoje. E você que já for de casa, já pode chegar deixando o like aí embaixo, e você que não for, eu te convido a fazer parte da minha tripulação, se inscrevendo no canal e balançando, estourando o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece, galera. Infelizmente, sim, a gente vai ter a pausa de um mês do mangá, mas vai continuar tendo vídeo de One Piece aqui no canal, vocês podem ficar tranquilos. Já no começo desse capítulo, a gente tem um compilado do paradeiro de vários daqueles que participaram do evento do Reverie, seja de maneira oficial, seja de maneira clandestina. A gente vê o Fígaro, o Shaka e o Pel, todos eles pertencentes ao reino de Alabasta, procurando os seus governantes que haviam desaparecido. Detalhe pro Pel nessa imagem que ele parece estar sobrevoando a Terra Sagrada de Marijoa para ter um campo de visão um pouco melhor. E seria muito interessante se ele tomasse a iniciativa também de procurar fora da Terra Sagrada de Marijoa, afinal eles também vão precisar, né, já que eles não vão encontrar, eles lá vão precisar procurar também em outros lugares. E isso leva a gente também a se conectar com o que a gente viu no capítulo passado. O Rei Netuno e o Rei Riku, ambos da Ilha dos Tritões e do Reino de Dressrosa, desconfiados, no mínimo, com a desculpa que foi dada em relação ao repentino sumiço do Rei Cobra. Então pode ser que eles se juntem ali, né, aos outros figurões ali do Reino de Alabasta para tentar conversar, discutir o que poderia ter acontecido e começar a se mover agora nessa grande saga final de One Piece. Vemos também nos navios clandestinos o Apple e a Vivi no navio do Reino de Aegis. Muito legal, né? A gente vê eles dois ali interagindo, o Apple ele se mostrando extremamente preocupado e cauteloso de não contar nada para a própria Vivi, né, sobre o desaparecimento, sobre a morte do seu pai, evitando e desconversando completamente tudo que ela perguntava. Então foi muito legal da parte do Apple isso, e ele ao mesmo tempo também negociando com Morgans para que eles conseguissem trocar de navio e pudesse dessa forma também vazar a informação da existência do Rei do Mundo, né? Somado a isso, vemos também a Bonnie no navio do Reino Tadini. A gente sabe para onde ela vai, né? Ela vai para o arco de Egghead pouco tempo depois, e o Sabo no navio do Reino Lelouch ali. Foi muito legal da gente ter visto o Sabo nesse momento ali completamente ali sentindo uma dor pelo dano que ele recebeu, tanto dos Gorosei, enfim, foi uma confusão danada que a gente nem sabe se foi de um dos Gorosei, se foi de Imo-sama, mas a gente vê ele completamente ferrado nesse capítulo. Eu consegui sentir a sensação, a intenção que o Oda ele quis passar nessa cena de que o Sabo ele quase foi pra vala mais uma vez. Vimos também no capítulo passado como o Ryokugyu e o Fujitora eles se enfrentaram na Terra Sagrada de Marijoa pelo fato do Fujitora ter ajudado na fuga de demais escravos, de outros escravos, ou seja, aquele dano que o Fujitora ele apresentou não foi por causa do Sabo, por exemplo, ou por causa do Exército Revolucionário, mas sim por conta de outro almirante, galera. Cara, assim, salvou um pouco a honra do Fujitora, mas eu sinceramente tô cansado de defender, eu vou só... Ah, mano, foda-se, eu vou só... Tá tão complicado que eu tô só esperando. E falando na Marinha, vemos que ela está ocupada com as revoluções acontecendo em vários dos países afiliados ao governo mundial após a abolição dos Chichibukais. E a gente vê o nosso homem, galera, o nosso homem num pequeniníssimo quadro ali completamente ofuscado no meio de tanta coisa grandiosa que tem acontecido e ele simplesmente lá, meu amigo, cuidando da burocracia, chefe de RH, chefe de... Ficou só lidando com papelada, mas calma que o homem ainda vai
calma que a corrente do cão ainda vai se arrebentar, não se preocupem. Mas a gente vê que por conta disso, por conta dessa necessidade da Marinha ter que lidar com esse tanto de revoluções acontecendo ao redor do mundo, foi necessária a atuação dos serafins de ambos o Doflamingo, Moria e Crocodile, galera. A gente vê eles brevemente numa única página nesse capítulo, mas que já foi o suficiente pra gente ver aquele Doflamingozinho ali. Porra, que a gente... Porra, não tem como... Eu fico com tanta expectativa que eu sinto que talvez nem seja necessário o Doflamingo original fugir de Impel Down, já que a gente já vai ter a sua mini cópia ali tocando terror no mundo de One Piece, ainda mais se ele tiver a mesma fruta que o original. Aí, meu amigo, eu já tô completamente satisfeito. E também o serafim do Crocodile, que dividiu algumas opiniões, se ele pareceria mais um menino com trejeitos, com traços mais femininos, ou o contrário, uma menina com traços mais masculinos. Pra mim, a dúvida permanece, tem gente que vai puxar pra um lado, tem gente que vai puxar pro outro, mas ao mesmo tempo, cara, é muito difícil da gente definir, pode ser qualquer um dos dois casos, então vamos esperar pra ver. Mas um detalhe interessante é sobre a influência do Sabo no mundo. A gente viu que ele foi acusado do assassinato do rei Cobra, um rei que era visto de forma positiva, era um bom rei para o seu povo e ainda assim foi acusado, né? O Sabo foi acusado de assassiná-lo e isso fez com que vários países entrassem num processo de revolução com pessoas não só criando um senso de revolução e ódio e raiva e pegando armas, não só direcionando elas para o governo mundial, mas também apontando essas armas para qualquer monarca e soberano do mundo, incluindo aqueles que eram bons para o seu povo, como o Rei Cobra. Então essa influência do Sabo, por mais que esteja sendo útil para o exército revolucionário no momento de agora, pode ser que talvez seja um problema daqui pra frente, já que a gente tá vendo claramente eles cometendo excessos, não discernindo qualquer monarca que possa ser bom ou qualquer monarca que possa ser ruim, eles estão simplesmente pegando armas contra todos eles. Já dentro da Terra Sagrada de Marijoa, descobrimos nesse capítulo o nome de todos os Gorosei. Primeiro, o daquele que a gente já sabia que era o deus guerreiro da defesa científica, São Jai Garcia Saturno, que a gente já conhecia o seu nome, mas agora a gente vê que ele é um guerreiro da defesa científica, ou seja, faz muito sentido que ele, especificamente, esteja a caminho da ilha de Egghead. Então vamos ver se a gente vai ter uma conversa um pouco mais específica entre ele e o Vegapunk. Vemos também o deus guerreiro do meio ambiente, São Marcus Mars, que faz referência ao planeta de Marte. Seguindo, temos o deus guerreiro da justiça, São Topman Valkyrie, que faz referência ao planeta de Mercúrio. Temos também o deus guerreiro das finanças, Santo Etambaron Vi Nasujuro, que faz referência ao planeta de Vênus. E por último, o deus guerreiro da agricultura, São Shepherd Júpiter. Foi muito interessante como o Oda ele dificultou um pouco ali, né, alguns nomes, não deixando eles completamente explícitos. Mas muito interessante que eles não só a gente descobriu os seus nomes, mas que eles também servem como ministros do mundo, cada um deles sendo responsável por uma determinada área. E a gente sempre teve a impressão de que todos eles trabalhavam em conjunto de forma geral, sabe? Todos eles administravam tudo ao mesmo tempo. Claro, eles estão sempre juntos, eles sempre aparecem juntos, então muito provavelmente eles se aconselham de alguma forma, mesmo que cada um deles tenha uma especificidade, seja uma espécie de ministro em cada determinada área. Já do lado de dentro da Terra Sagrada de Marijoa, vemos Zemo conversando com os Gorosei e dizendo que deseja usar a arma criada por Vegapunk, chamada de Chama Materna. Muito interessante porque carrega um nome muito parecido com a tal Chama Eterna que o Vegapunk desejava criar, que seria, né, fruto da existência de uma fonte de energia inesgotável e limpa que ele poderia fornecer para o mundo inteiro. E aqui temos essa tal de Chama Materna, que carrega um nome parecido, provavelmente porque foi feita pelo Vegapunk. E isso é muito interessante porque a gente sabe como o Vegapunk ele foi inspirado em Albert Einstein. E a gente sabe também que as teorias e influência política de Einstein abriram o caminho para a criação de armas nucleares. E o que a gente vê sendo executado contra o reino de Lelouch
parece muito uma arma nuclear. Só que a gente vê ali, seguindo, né, a conversa entre eles, alguns dos Gorosei cogitando testar essa arma em solo limpo, seja no meio do oceano, seja numa floresta, em algum lugar que não houvessem habitantes. Só que Imo diz para eles testarem no reino de Lelouch, afinal aquele reino se localizava muito próximo de Marijoa, então faz sentido que fosse testado lá, né? E todo mundo fica, não, realmente faz sentido, vamos testar lá, porque isso e aquilo e tal. Mas galera, isso já levantou uma nuance de que os Gorosei, ou pelo menos parte deles, nem todos eles são cuzões da forma como a gente pensava, né? Eles também precisam corresponder às expectativas de quem está no topo. E isso remete até também ao evento de Ohara, do incidente de Ohara, onde depois que o reino é completamente destruído, né, metralhado por toda aquela frota de navios, a gente pode ver, por exemplo, o Gorosei careca da espada demonstrando ali, cara, com a mão na cabeça, parecendo estar chorando. Ali a gente vê um pingo caindo ali que parece ser, sim, uma lágrima. Então sim, galera, os Gorosei eles não são 100%, né, vilões, como a gente pensava, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles vão mudar de lado até o final da história. No máximo, um ou dois deles pode ser que, bom, tenha uma nuance um pouco mais específica, quem sabe o próprio São Garcia, né, poderia ali conversar com o Vegapunk e tal ali, e aí talvez, quem sabe, trair os Gorosei e o governo mundial querer sair desse sistema todo, veja essa oportunidade e queira sair fora. Mas ao mesmo tempo a gente vê os revolucionários teorizando e se perguntando se essa seria uma arma ancestral, e se sim, por que ela nunca teria sido usada antes. Isso porque os revolucionários eles não têm a resposta, né, a informação de que a gente também teve por parte, né, da conversa dos Gorosei com Imo-sama diretamente sobre essa arma que foi criada pelo Vegapunk e eles estavam querendo testar essa arma. Ou seja, não parece ter sido fruto da arma ancestral Uranus diretamente, a não ser que a gente criasse aqui, né, bolasse um malabarismo semântico pra gente cogitar que talvez o Vegapunk tivesse tido que consertar ou de certa forma reativar, fazer alguma coisa que precisasse modificar na arma ancestral original para que ela voltasse a funcionar. Mas não, parece que ele criou uma nova arma do zero, mas quem sabe como uma espécie de cópia de uma das armas ancestrais, o que, caraca, deixaria a coisa ainda mais complicada, né? Porra, tem mais uma outra que substituiria uma arma ancestral também, caraca, é poder demais aí. Mas enfim, pode ser que já que o Vegapunk ele se mostrou aliado ao exército revolucionário, que essa arma também seja usada no fim das contas, né? Passe a mudar, né? De mãos ali, passe a ficar nas mãos do exército revolucionário. Vemos também o Ivankov revelando que 800 anos atrás, entre os 20 reinos que fundaram o governo mundial, havia um rei chamado Santo Imo da família Nerona. Então, sim, galera, confirmado pra gente que Imo era, pelo menos originalmente, um dos 20 reis que fundaram o governo mundial. Só que, galera, a coisa ainda carece muito de detalhes, porque, primeiro, a gente sabe que o reino de Alabasta foi aquele que se recusou a fazer parte do governo mundial e queria voltar para o seu local de origem, e por isso, teoricamente, eles seriam aquele reino que não teria fincado a 20ª espada. Só que se Imo originalmente fazia parte de um dos outros 19 reinos, a gente vê todas aquelas outras 19 espadas sendo fincadas, então ele fez o juramento e simplesmente mentiu e se colocou no topo. Galera, como a gente já vem teorizando sobre a teoria da troca de corpos, sobre a teoria da imortalidade, que inclusive foi levantada aqui nesse capítulo também, tudo parece sim se encaminhar para isso, e nos vídeos anteriores aqui do canal eu discuti um pouco mais sobre isso com vocês. Mas falando sobre a parte inédita que a gente teve nesse capítulo, sobre ele pertencer à família Nerona, pode ser que esse reino de Nerona tenha sido inspirado no Império Romano de Nero, que governou dos 16 aos 30 anos de idade, ou seja, assim como o reino de Alabasta teria sido inspirado no Egito Antigo, a gente teria um reino também que teria sido inspirado no Império Romano. E existem alguns detalhes bem interessantes na história de Nero que fazem algum sentido dentro da história de One Piece, como por exemplo o fato do Nero, o imperador Nero, ele ter sido acusado da morte do seu irmão,
da sua mãe, das suas 2 esposas, incluindo uma estando grávida, e de um grande número de opositores. Ele ficou conhecido também por ser responsável pelo grande incêndio de Roma, que devastou boa parte da cidade, da grande cidade do país, e boa parte do que se sabe ainda hoje sobre o jovem imperador romano, compreendido como demoníaco e considerado por muitos como o anticristo, é uma interpretação com base em historiadores que eram seus opositores no passado. Muita coisa se encontra nebulosa, existem muitos mistérios e muitas contradições sobre o Império Romano de Nero, sobre a sua biografia, e que levantam certas dúvidas até os dias de hoje, o que é muito parecido com o cenário que a gente vê também em One Piece. E sendo alguém que foi o Imperador Nero, que não pareceu ser uma boa pessoa ali, né, a gente poderia também fazer essa correlação com Imo-sama, sendo no passado o governante da família Nerona. Já na última página do capítulo, vemos a introdução de São Figarland Garling, o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados e aquele que executou o Tenryubito Don Quixote Miosgard, dizendo que aqueles que defendem lixos são piores que lixo. Ou seja, a gente já vê que o velho, meu amigo, está pouquíssimas ideias. Não parece que ele vai ali, por mais que tenha uma possível relação com o Shanks, mude de ideia. Não, meu filho, ou meu neto, vamos aqui não se unir. Não parece que o velho vai ter. O velho vai ser cabeça dura, com toda a certeza. Mas a informação que a gente tem também sobre ele é que ele foi o antigo rei de uma terra chamada God Valley. Porra, galera, God Valley é uma terra, era um país, era uma ilha que a gente não sabia se pelo nome ela era uma espécie de colônia de férias dos Tenryubitos, se parte dos Tenryubitos viviam lá de forma geral, mas agora a gente tem a informação de que aquela terra pertencia a uma única família, que era o reino Figarland. E que, se a gente for unir com a informação de que essa teria sido a primeira vez de que o governo mundial teria usado essa arma criada pelo Dr. Vegapunk, o reino de God Valley, a ilha de God Valley, não teria sido apagada dessa mesma forma. Pelo menos é o que tudo dá a entender com as informações desse capítulo. Tudo bem, a Terra pode ter sido, a ilha pode ter sido completamente extinguida, como se eu não me engano foi dito inclusive, mas enfim, a gente não sabe de que forma isso teria acontecido. E lembrando, galera, mais uma vez, como esse tem tudo para ser um parente direto de Shanks, o Ruivo, que inclusive foi encontrado na própria ilha de God Valley pelo Rei dos Piratas no incidente de God Valley que a gente viu acontecer contra Rox de Shebeck, ele sendo encontrado dentro de um baú do tesouro, e a gente agora tendo uma nuance, uns detalhes a mais ali sobre esse contexto do que teria acontecido. Shanks, muito provavelmente, sim, é descendente dessa família real. Isso pelo diálogo que a gente teve, e eu vou lembrar mais uma vez, durante o filme Red, que foi os Gorosei cogitando matar a Uta, que foi na história do filme dita ser filha do Shanks, e os Gorosei, levando essa informação em conta, teriam hesitado em matar a Uta, já que ela teoricamente faria parte, teria o sangue da família Figarland, mas isso pelo fato dela ter sido considerada filha do Shanks, ou seja, o Shanks é quem teria de fato essa linhagem, esse sangue correndo nas suas veias, e agora a gente vê que a sua origem foi sim diretamente de God Valley. Lembrando também que o nome Garling também é o nome de uma bebida, e a gente pode correlacionar isso com o nome dos tripulantes do bando do Shanks, onde todos eles possuem nomes inspirados em bebidas, então uma coisa ali também já começa a conversar com a outra. E somado a isso, se a gente for retomar a silhueta dos Cavaleiros Sagrados que a gente viu da primeira vez, nenhum deles parece pertencer a esse Figarland que aparece nesse capítulo. Afinal, ele tem um penteado muito específico que não é refletido em nenhuma daquelas silhuetas. Ou seja, aquela silhueta que aparece no meio do grupo de cavaleiros, será que é o irmão gêmeo maligno do Shanks? Pelo amor de Deus, que isso não seja verdade, cara. Eu detesto essa ideia, porque, como eu falei pra vocês, tiraria
toda a nuance de dúvida e de complexidade que o próprio Shanks teria nas suas ações, sendo ao mesmo tempo uma pessoa boa, seja ao mesmo tempo uma pessoa que faria também o mal, teoricamente, caso isso fosse necessário, mas não tem como negar que aquela silhueta, ela parece muito com a do Shanks, então vamos ver se ela pertenceria ao próprio Shanks ou quem sabe também algum membro da sua família. Quem sabe um irmão dele. Mas o fato é que, agora que a gente teve a introdução do São Figureland como o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, isso prova que não existem apenas 9 Cavaleiros Sagrados, mas poderia existir muito mais, e aquela silhueta fosse meramente ilustrativa, e que não definiria exatamente o número de Cavaleiros Sagrados. E o meu chute é de que talvez possam haver cerca de 20 Cavaleiros Sagrados, onde cada um deles representaria uma das 20 famílias reais que fundaram o governo mundial, onde cada uma das famílias teria que ceder, por exemplo, um homem da sua família ou um guerreiro da sua família para que fizesse parte da realeza, né, dos Cavaleiros Sagrados. E outro detalhe, como eu mencionei no comecinho desse capítulo, é como os Cavaleiros Sagrados, eles parecem, pelo visto, fazer referência às luas de One Piece, como a gente vê pelo formato ali do penteado do cabelo e da barba desse São Figureland que aparece nesse capítulo, que lembra muito o formato de uma lua e que, mais uma vez, complementa também ali toda a temática que vem sendo construída sobre o poderio do governo mundial com os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados e Imu-sama diretamente. O Oda, ele tá fazendo um trabalho muito bom em estabelecer todos esses grandes figurões agora do governo mundial como grandes antagonistas agora, tanto para o Luffy, o bando do Luffy, quanto para o exército revolucionário. Mas eu digo pra vocês não esquecerem que o vilão final, no fim das contas, sem dúvidas, vai ser o Barba Negra, galera. Isso eu não arredo o pé de jeito nenhum, por mais que todos eles tenham recebido estejam recebendo um hype enorme durante esse último arco, galera. Aquele que vai roubar toda a cena, no fim das contas, aquele que vai permanecer de pé por último, como o último desafio do Luffy, não tem como. Vai ser o Barba Negra. Quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários, e se você quiser assistir os meus últimos vídeos de One Piece, eles vão aparecer na tela agora para você entender um pouco mais das teorias que a gente tem elaborado em relação a Imu-sama, Nefertari Lili, a troca de corpos, enfim, tudo isso. Os vídeos eles vão aparecer na tela para você poder assistir eles agora, beleza? Até a próxima, tchau!